Yeah. 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 Fala, pessoal bonito, pessoal da Donep. Eu tô passando aqui mais uma vez, hoje mais uma segunda-feira, e a gente tá começando aqui mais um momento aí diferente de aprendizado, onde a gente pode compartilhar de algumas coisas. E eu queria muito que você estivesse aí conectado comigo. Eu sempre lembro, né, as pessoas aqui que a gente precisa fazer desse momento um momento de aprendizado acima de tudo. Então é importante ter papel e caneta na mão. Hoje a gente vai falar de um assunto aqui e eu quero deixar bem claro para vocês que isso aqui é algo que tem 19 anos. Não é nada que foi construído agora. Eu falava hoje de manhã com um grupo do qual eu faço parte, né? Também com muitas pessoas ali da Donep, mas um grupo mais da região sul do país ali, muita gente de Santa Catarina, e a gente falou um pouquinho disso na manhã de hoje. Eu acordei, acredito que eram umas 4:30 da manhã, e esse conteúdo que eu vou deixar para vocês hoje, ele tem cerca de 19 anos. Martinelli, mas tem tanto tempo assim, deve estar desatualizado. Não, muito pelo contrário. Em 19 anos eu só falei disso aqui uma única vez, e depois disso Deus colocou no meu coração que era momento de eu esperar e que isso ia ser tratado, é como o vinho, né? Ia ficar melhor com o tempo. Então hoje pela manhã foi a segunda vez que eu falei disso, e agora à noite é a terceira vez que eu estou falando a respeito disso. Grava bem as palavras que vão ser ditas hoje, nessa noite de segunda-feira. Porque se realmente você estiver conectado e ligado ao que vai ser dito aqui, você pode mudar muitas coisas na sua vida, na sua história, na sua empresa, dentro dos seus negócios a partir daqui. O tema de hoje são 4 princípios que definem o sucesso na terra e no céu. A profundidade disso aqui vai mexer com a sua história, então eu queria que você prestasse muita atenção, que você não perdesse nenhum segundo sequer. Então eu vou dar 2 princípios, a gente vai falar rapidinho sobre a Donep, e logo depois eu vou finalizar com outros 2 princípios, até para te dar uma pausa aí para você entender um pouquinho mais a respeito disso aqui. Antes de mais nada, eu vou pedir para você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Se você ainda não curtiu, curte aí. Se você ainda não compartilhou esse link com outras pessoas, chama, porque ainda dá tempo. Mas eu tenho certeza que vai mudar muitas coisas na vida dessas pessoas que você vai convidar para estar assistindo aqui. Não se preocupe, porque se você chegou atrasado, esse conteúdo vai ficar gravado também. Martinelli, mas por que você insiste para a gente assistir ao vivo se vai ficar gravado? Para prestar atenção
e você depois vai concordar comigo. Muitas coisas do que eu aprendi, do que eu vivenciei, eu assisti em material gravado, porém, todas as vezes em que eu assisti em material ao vivo, enquanto acontecia, a ambiência que era gerada é diferente. A ambiência de aprendizado é diferente. Então, já começando já o momento de hoje, segunda-feira, dia 25 de novembro. Eu vou pedir para você comentar aí embaixo a cidade de onde você fala, aonde você está falando. Ah, eu sou de Itajubá, sou de Eloy Mendes, sou aqui do Rio Grande do Sul, sou da Europa, da onde você estiver falando, comenta aqui embaixo. E comenta também se você faz parte da Donep já, tá bom? Vamos começar lá? Primeiro princípio é o princípio de identidade. E esse princípio ele é muito importante porque se você não tem identidade, você veste com facilidade os personagens que são impostos através do cotidiano, da rotina, do dia a dia, das pressões. E a gente precisa entender que isso não é correto. Não se vive de personagens. Personagens não duram. Então eu preciso entender muito isso. E sabe qual que é o personagem que mais faz parte da vida das pessoas nos dias de hoje? Papel de vítima. Deixa eu te explicar uma coisa. O papel de vítima não combina com o homem que Deus criou. Com o homem que é segundo a imagem e semelhança dele. Então quando a gente entende isso, a gente vai buscar ter a nossa identidade. Nós precisamos saber que quando você para de frente ao espelho ali, aquele resultado, aquilo que está refletido no espelho é exatamente quem você é. É exatamente o que você vem se tornando. Então não adianta culpar ninguém. Esses dias atrás eu parei em frente ao espelho e aí eu olhei aqui, ó, e eu falei, rapaz, eu tô precisando perder uns quilinhos, viu? Só que o culpado disso sou eu. Tirando algumas pessoas que têm dificuldade com isso, essa perda de peso para mim, ela reflete na minha saúde. Para quem não sabe, eu sou paciente imunossuprimido, então eu tenho uma certa dificuldade com a perca de peso, né, com a perda desse peso, porém eu preciso trabalhar isso. E o único responsável pelo que está dentro do espelho ali sou eu mesmo. E eu me fiz de vítima há muitos anos. E a partir do momento que eu entendi que eu não sou um personagem, mas eu sou uma pessoa, né, que eu carrego uma identidade, eu passei a não olhar para as minhas fragilidades, mas para a força que eu carrego dentro de mim. Pra você ter uma ideia de como isso é sério, né? De como isso é difícil, existe um monte de gente vestindo personagem de vítima, de fracassado, né? De burro, quando eles não são. E isso é algo assim que a gente acha assim, isso deve ser coisa que o Martinelli tá falando aí, eu tô me identificando aqui, eu tô concordando com o Martinelli aí, mas não deve estar acontecendo comigo. Deixa eu te explicar. Às vezes pode estar acontecendo sim, e acontece com mais frequência do que você imagina. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Os atores da vida real, que fazem novelas, filmes e tudo mais, eles têm muito trabalho para entrar no personagem e tem muito mais trabalho para sair. Pessoas que interpretaram, né, alguns personagens não conseguiram sair deles nunca mais. Eu vou te dar um exemplo aqui que é notório. O ator, né, o Heath Ledger, que interpretou o Coringa no filme do Batman, ele entrou tanto dentro do personagem que depois que acabou o filme ele não conseguiu mais sair. E ele morreu tomando remédio para depressão. Por quê? Porque o louco desvairado do personagem que ele interpretou tomou conta da vida real dele. Martinelli, você está falando isso, mas isso é na área das artes. Não. Lá quando a gente era criança, né, a gente se fragilizou por conta
do que falaram, por conta do que eu vivenciei, por conta da infância escassa que eu tive, e de repente eu vesti um personagem ali que eu carrego até hoje. Eu estou falando de experiência própria. Eu tinha dificuldade em prosperar, eu tinha dificuldade em ver, né, que estava tudo dando certo. Por quê? Porque lá na infância tudo dava errado, tudo era muito escasso, era muito difícil. E aí eu tinha essa dificuldade, vestia sempre o personagem, né, do cara que veio da família pobre, que nunca teve nada, que nunca nada foi fácil. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, que não pode caminhar junto conosco. Quando eu entendo tudo isso, eu sempre vou usar aqui nas reuniões da Donep, eu sempre vou usar alguns textos bíblicos. Por que, Martinelli, Bíblia? Isso é religião? É um culto? Não, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é a Donep. A Donep não é igreja, não é religião, não é culto, não é nada disso. Mas a Bíblia é um livro milenar de conhecimento que agrega propósito à vida de pessoas que transformam o mundo. E a gente tem que reconhecer isso. Princípios que regem países inteiros saíram dali de dentro. A Constituição americana é formatada dentro da Bíblia. Tudo aquilo que a gente vive, né, o lado moral de tudo que a gente vive vem da Bíblia. Então não dá para ignorar isso. E a Bíblia vai falar o seguinte, né? Lá no livro de Pedro 2,9 fala o seguinte: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Poxa vida. E eu pelo menos entendo quem é Deus. E entendo que Ele fala que eu sou tudo isso aqui. Então eu sou. Então eu sou sim, eu tomo para mim que eu sou uma geração eleita por Deus, que eu tenho um sacerdócio real. Às vezes você pode não ter familiaridade com o termo, mas sacerdócio real é alguém ali próximo de Deus, nação santa, né? Faço parte de um povo escolhido, separado, povo exclusivo. Imagina ser exclusivo de Deus. Mas eu não sou nada disso se eu não cumprir um propósito. E aí o resto do texto vai dizer assim, ó: povo exclusivo de Deus para, e aí tem um propósito, anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas ou da escuridão para essa maravilhosa luz. Ou seja, eu não posso entender quem eu sou, né? Entender qual minha identidade, ser tudo isso aqui, se eu não entender qual o propósito da minha vida. Por quê? Porque ganhar dinheiro não é propósito. Ser milionário, bilionário não é propósito. Propósito tem a ver com pessoas e sempre estará ligado a pessoas, não está ligado a bens. A quanto eu posso acumular, quantas empresas eu posso ter, quanto eu consigo administrar. Propósito tem a ver com pessoas e sempre vai estar ligado a pessoas. E ainda pensando nisso, João 1,12 diz que eu ganho o direito de ser chamado filho de Deus. Gênesis 1,27 diz que eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não sou Deus, mas eu sou imagem e semelhança dele. Então, imagina, eu cresci na igreja e durante muitos anos dentro da igreja evangélica colocaram na minha cabeça que eu precisava ser pobre, porque era muito difícil ter muito dinheiro e ainda assim amar Jesus. E a coisa que eu mais queria era amar Jesus, né? Mas na minha simplicidade de criança, isso era muito difícil para mim. Então, isso me impedia de crescer, me impedia de prosperar, me impedia de ganhar dinheiro, de avançar. Sendo que o que eles falavam estava equivocado. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas é o amor a ele. Se eu entender que ganhar dinheiro não é o propósito, mas é um meio, e o resultado, o propósito está ligado a pessoas, eu posso ganhar $1 bilhão. O meu coração vai estar nas pessoas. E isso não pode mudar.
A minha identidade não muda. Você já trocou o seu RG? Pega o seu RG, né? Rasga ele e começa a andar com o RG do teu irmão. O dia que você for preso, você vai ser preso por identidade, né? Falsa identidade. E aí você vai entender qual a importância de entender a minha identidade. Quem eu sou de fato? Qual o meu propósito? Por que eu sou? Por que eu existo? Para que eu estou aqui? Porque se não tiver finalidade nenhuma, não tem porquê, né? Segundo princípio muito importante para obter sucesso é o princípio de entender, né, o poder do que eu falo sobre mim. E aí tem a ver comigo. É como eu comando essa máquina aqui dentro. Porque nós somos feitos perfeitos e a gente carrega a maior máquina de processamento do mundo. Imagina, o nosso cérebro com apenas 1,5 kg mais ou menos, ele é a maior máquina existente na face da Terra. Nós temos a capacidade de armazenamento, né, de cerca de 2 petabytes, o que dá mais de 2,5 petabytes, que é o equivalente a mais de 1 milhão de gigabytes. Nós temos poder de processamento de 13 milissegundos para 11 milhões de bits de informação. Nós temos poder de percepção mais poderoso que o supercomputador da NASA. E ainda assim nós às vezes nos pegamos falando assim, eu sou um fracasso, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. O que eu tenho falado para mim? E aqui que eu quero trazer o seu entendimento. Hoje todo mundo fala, né? Nos últimos 2 anos houve um crescimento considerável da inteligência artificial. E o que a inteligência artificial tem gerado nas pessoas? Um medo absurdo de ser substituído. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você nunca vai ser substituído pela inteligência artificial se você entender o que você tem aqui e passar a dominar, a controlar o que você tem aqui, entendendo princípios, né, e o manual disso aqui. Aonde está o manual do meu cérebro, Martinelli? Aonde eu encontro isso? Nos livros de neurociência, né, de ciências aplicadas, de biologia, aonde eu vou encontrar o manual dessa super máquina que eu carrego em cima do pescoço? Bom, você pode procurar em todos os livros. Eu mesmo já fiz essa pesquisa durante muitos anos e o livro que me deu as melhores respostas a respeito dessa maquininha aqui é a Bíblia. E você pode discordar de mim, só não pode discordar dos meus resultados. Então, quando eu entendo isso aqui, eu passo a não ter medo mais do avanço da inteligência artificial, até porque a inteligência artificial foi criada a partir de um cérebro igual ao meu. Mas tem diferença de QI? Tem, mas não muda nada no poder de capacidade potencial e exponencial de um cérebro. Tenta entender isso. Hoje se fala muito em rede neural artificial, as RNAs, né? Seria aqui mais ou menos uma cópia do que seria uma rede neural do meu cérebro. Então, eles criam uma rede conectadas entre si, né, numa deep learning, que é uma rede de aprendizagem profunda, e ela vai aprendendo o tempo todo. Ela vai aprendendo, ela vai repetindo e vai aprendendo. Só para modelar isso, te deixar muito tranquilo. O ChatGPT-4, que seria a inteligência artificial mais atual que a gente tem nesses últimos 2 anos de avanço da inteligência artificial, ele é absurdamente inferior ao nível de aprendizado de um recém-nascido. Isso, inclusive, eu ouvi do Guga Stocco, né, num evento em Alphaville, em São Paulo. Ele que é um dos melhores e maiores especialistas do ramo em inteligência artificial. Imagina, eu que não sou um recém-nascido, mas que tem toda uma experiência, tem toda uma coletânea de experiências, vivências, aprendizados,
quanto mais eu sou que uma inteligência artificial. E até para a inteligência artificial existir, né, e o modelo que ela usa é um modelo que existe dentro de mim. Eu só não sei como que funciona. É a mesma coisa de ter uma Ferrari e não saber usar. E aí eu nunca ando, eu simplesmente insero e fico, né, tirando foto com ela. Quando você decidir entender como usar, e aqui nós falamos primeiro de identidade, agora nós estamos falando de mentalidade. Quando eu começo a trabalhar nisso e começo a conhecer e explorar isso, eu começo a obter resultados diferentes do que eu tive até aqui. Uma coisa que todo mundo conhece, ou pelo menos se não tem em casa, já ouviu falar, é a Alexia. Como que funciona a Alexia? A Alexia é uma inteligência artificial, né, que funciona dentro de rede neural artificial, e todas as vezes que eu preciso dela ou que eu quero que ela me entregue algo, eu dou um comando para ela. E como que isso funciona? Eu falo o nome dela e dou o comando depois. E esse comando é um comando de ação futura, que traz para mim aquilo que eu acabei de pedir. Então, vou dar um exemplo. Alexia, toca a música tal do fulano de tal. Aí ela vai falar, achei a música em tal plataforma. E aí solta a música. Martinelli, por que você está dando essa volta toda? Eu estou dando essa volta toda para te explicar que exatamente assim funciona o seu cérebro. Esse 1,5 kg de massa cinzenta que tem domínio sobre todo o resto. É assim que ele funciona. Mas sabe qual que é a palavra-chave, a palavra de comando para o teu cérebro? Durante muitos anos não se sabia e não se sabia conduzir isso, e nenhum livro de neurociência, nenhum outro lugar essa pergunta foi respondida. Mas deixa eu te falar, há 19 anos a gente estuda, a gente busca isso, e a palavra de comando para o seu cérebro, a teu respeito, para a sua mentalidade nova e recriada, assim como diz em Romanos, é a palavrinha eu sou. E isso pode ser bom e pode ser ruim. Quando você diz eu sou doente, o seu cérebro entendeu o comando e a ação futura dele, despejada sobre o seu mecanismo fisiológico, é te fazer doente. Se você diz eu sou fracassado, é essa mensagem que ele vai transformar em ação e vai trazer para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Sabe o que é que eu pratico comigo todos os dias no momento que eu estou tomando banho? Eu pratico exatamente o contrário. Debaixo do chuveiro, a água caindo, e eu estou repetindo para mim, em voz alta. Eu sou próspero, eu sou sábio, eu sou inteligente, porque sabedoria e inteligência são coisas distintas. Eu sou milionário, eu sou um ótimo pai, eu sou um bom marido, e eu vou transformando esses comandos em ações reais. Da mesma forma que eu falo, Alexia, faz isso, Alexia, faz aquilo, Alexia, e ela faz, a rede neural artificial programada para isso, transforma isso em ação efetiva, real, o meu cérebro entende como comanda a palavra eu sou. Martinelli, existe uma explicação para isso, ou existe algum contexto para isso? Existem vários, mas eu vou colocar 2. Um fisiológico, que é toda a rede de comando neural, ela precisa de uma palavra de comando, ou seja, de um start para funcionar, e um bíblico. Deus, quando se apresenta ao povo, ele se apresenta através da palavra eu sou. Quando Moisés vai libertar o povo, e aí Moisés fala assim, eu vou chegar lá e eu vou falar que eu estou indo lá em nome de quem? E aí Deus fala para Moisés, chega lá e fala que o eu sou te enviou. Essa palavra é a palavra de comando para a libertação, para a ação futura de Moisés e a libertação do povo. Essa palavra sempre vai ser a palavra de comando. Martinelli, eu não acredito em nada que você está falando, é besteira isso, é bobeira isso. Você tem todo o direito de não acreditar. Agora eu vou te desafiar. Se você começar a falar,
Se você começar a colocar isso na tua rotina, dando, né, como start de comando na sua rede neural, que não é artificial, falando eu sou, e logo depois coisas boas, coisas efetivas, você vai viver uma vida diferente. Teve uma vez que eu estava conversando com uma pessoa e falando com ela e tal, e ela se vitimizando. E no final eu falei, fulano, você vai melhorar. Aí ele pegou, virou para mim e falou assim, eu acho que não, eu sou diabético. Ou seja, ele assumiu e ele deu uma palavra de comando para aquilo acontecer de forma mais efetiva na vida dele. E aí não adiantava tudo que eu pudesse falar. A palavra de comando para ele, na rede neural dele, era de que ele era diabético. Martinelli, vai mudar a situação, a saúde dele? Ué, eu estou dando um conselho aqui, como eu disse, de 19 anos, e eu tenho tudo nesses últimos 19 anos, era para mim ter morrido há pelo menos aí 19 anos atrás, em 3 semanas, 2 meses, 3 dias, né? Transplantes, cirurgias, até óbito já chegaram a fazer para mim em 2011, e todas essas coisas foram mudadas através do entendimento de como funcionava o meu corpo e como Deus colocou isso à minha disposição. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, está falando de que conhecimento liberta. E muitas vezes a gente ignora conhecimento numa busca incessante por uma verdade que tem diversas perspectivas. Tanto é que se a gente desenhar o número 6 aqui, né? Para mim é 6, para vocês é 9. Então, até a verdade tem um ponto de perspectiva. Como é que eu faço para convencer alguém da verdade? Eu tenho que primeiro pegar ela e colocar do meu lado. Por quê? Porque só aí ela vai ter a mesma perspectiva que eu. Senão não muda nada. E aí, seguindo aqui, né? Vamos seguir. O terceiro ponto seria a intencionalidade. Mas antes disso, eu vou fazer uma pausa bem rapidinho e vou falar sobre a Adonep para você. Tá anotando tudo aí? Tá muito rápido? Tá devagar? Como que tá o andamento aí? Às vezes eu me empolgo, principalmente quando é algo muito bom e isso mudou a minha história, mudou. Imagina, o Martinelli hoje não era nem para estar aqui. Não era para estar aqui falando com você aí. Não era. Eu fiquei extremamente feliz nesse último sábado porque eu descobri 2 fios de cabelo branco. Dei nome de Josué e Caleb, né? 2 fiozinhos brancos. O meu maior desejo é ter cabelo branco. E até hoje eu só consegui 2, aos 43 anos. Mas aí eu me lembro que aos 23, 24 anos, eu estava dentro do hospital recebendo notícia de que eu morreria muito em breve, que o meu corpo estava vivendo sintomas que iam me levar para o hospital e eu teria pouco tempo de vida. Me levou para o hospital? Me levou. Mas eu fiquei lá, morando lá 7 anos. Né? Aprendi muito, tanto é que isso aqui sai de lá. E desse aprendizado todo, eu vivi outros 7 anos de aprendizado, agora do lado de fora do hospital. Né? E ainda assim com cirurgias, comas, internações, cadeira de roda, desafios diários que deixariam você desacreditado. Mas eu nunca deixei de acreditar e eu sempre trabalhei comigo, a minha identidade. Eu sei quem eu sou. Segundo ponto, a minha mentalidade. Eu sei quem eu quero ser. E o terceiro ponto seria a intencionalidade, mas eu vou falar da Adonep agora. A Adonep é uma associação que nasceu em 1952 e ela tem o propósito, ela tem o dever, a visão, a missão de levar para você conhecimento, de transformar suas atitudes em atitudes reais e eficientes. Através da vida do fazendeiro Demo Shakarian, nos Estados Unidos, ela transformou curiosidade em uma grande rede de relacionamentos. E isso
se transformou na Adonep. A Adonep chega ao Brasil depois de um encontro entre o industriário, né, empresário brasileiro Custódio Rangel, com esse fazendeiro, e acontece essa expansão. Esse braço veio parar no Brasil. E muitos anos depois, a Adonep começa a ser sediada no Brasil e nasce a Adonep no Brasil e agora do Brasil para o mundo todo. Só no Brasil elas já se estabeleceram mais de 1.600 núcleos, que a gente chama de capítulos. E esses núcleos, eles reúnem empresários, artistas, atletas, autoridades, civis e militares de todos os âmbitos da sociedade. E na transformação dos princípios e de tudo aquilo que eles defendem, eles conseguem transformar de dentro para fora a realidade dentro das suas cidades. Martinelli, o que você está falando aí é bonito, mas eu ainda não entendi. Deixa eu te falar. A Adonep tem como missão transformar pessoas através dos seus valores e princípios. E a partir disso, a primeira coisa que vai ser mudada é a casa dele, a empresa dele e o futuro dele. Depois disso, tudo à volta vai ser transformado. A Adonep tem como veículo de comunicação, além das redes sociais, uma revista chamada A Voz. E ela é publicada em 3 revistas diferentes. Tem a Voz, né? A Voz, onde tem 4 depoimentos de empresários homens, e eles vão contar um pouquinho da história deles. Temos a revista A Voz Mulher, né? Que é o mesmo princípio, só que são 4 mulheres ali contando um pouquinho das suas experiências, e a Voz Jovem, que vai trazer ali um pouquinho da experiência e da história, trajetória desses jovens bem-sucedidos e empreendedores, mas que mostram que ninguém nasce grande e forte. Quem nasce grande e forte é monstro. O restante todo tem um processo. Borboleta não é borboleta sem antes ser lagarta. Todo mundo que é grande hoje já foi neném um dia. E a Adonep, dentro das revistas A Voz, ela trabalha esse princípio, mostrando que existem dias maus, mas que todos esses dias maus constroem pessoas extremamente bem-sucedidas. Você vai entender que não é proibido ter problemas, não é proibido ter dias ruins, mas é proibido ficar prostrado e travar nesse momento. Então eu te faço um convite a conhecer a Adonep, conhecer na sua cidade um desses capítulos, né, desses núcleos em que a gente se organiza. Lembrando que a gente está espalhado no mundo todo. Então, no Brasil, em todos os estados, na Europa, na Ásia, na África, na América do Norte, aqui todas as Américas, do centro para cima também. Nós estamos em países onde você nem imagina. E a construção disso fortalece tanto negócios, como network, proximidade, né, e oportunidades, como fortalece também laços e relacionamentos que podem ensinar a como prosperar. Tudo que eu já ouvi e aprendi com homens, né, empresários dentro da Adonep, me ensinou como conduzir aquilo que Deus tinha me dado como talento, na área da comunicação, na área de treinamento, na área de pessoas, e tudo isso gerou, né, e construiu grandes coisas na minha vida. Vamos lá, partindo então para o terceiro ponto, lembrando que eu já falei sobre identidade, já falei sobre mentalidade e agora a gente vai falar sobre intencionalidade. Deixa eu te explicar uma coisa, nós somos seres tripartites, então tudo em nós é 3, assim como no projeto de criação. E eu tenho que entender que se eu partir desse princípio, eu tenho que entender que não foi por acaso, não é sorte, não é coincidência, tudo tem um princípio de intencionalidade. Deixa eu te explicar algo bem rápido e para demonstrar como que isso funciona. Imagina o meu rosto dividido em 3 partes.
daí da onde você está olhando. Você está entendendo até agora? Se você está entendendo, manda um coraçãozinho aí, né? Faz um joinha, né? Faz qualquer coisa, faz sinal de fumaça, mas mostra aí nos comentários que você está entendendo. Porque às vezes eu vou falando muito rápido, mas tenta visualizar isso. Da linha do meu cabelo até a base da minha sobrancelha, eu tenho o terço superior. O terço superior, ele fala de razão, ele fala de intelectualidade. Da base da minha sobrancelha até a base nasal, eu tenho o terço médio, e ele vai falar o tempo todo de emoção. Então, é nesse terço médio que eu leio as emoções da pessoa. E da base nasal até a ponta do queixo é onde eu vou ter a parte de intuição. E essa intuição, ela trata desejos, né? Então, tudo isso eu consigo ler só olhando para o rosto de uma pessoa. Imagina que da mesma forma que eu consigo ler tudo isso, tenta entender uma coisa. Se aqui, né, na testa, é a região da razão, do pensamento, da intelectualidade, todas as vezes que eu paro para refletir nisso, eu me lembro da minha adolescência, da minha juventude. O que eu fazia? Eu cobria essa parte aqui com boné, com touca, com cabelo. E você pode se identificar aí, você vai ver jovens, né, que por estar vivendo essa época dos hormônios, da rebeldia e tudo, que eles fazem? Eles jogam um cabelo aqui na frente para tampar essa região. Justamente porque tampando, eles têm a noção de que eles estão escondendo a razão. Martinelli, isso faz sentido, porque eu conheço, eu tenho um filho e tal, mas faz sentido, porque tudo é intencional, mesmo que você não saiba. Você vai reagir de forma intencional, mesmo sem saber. Vou te dar um exemplo, vamos fazer um teste prático aqui, ó. Nós estamos aqui, eu olhando para vocês aí em casa, não sei de onde você está assistindo, né? Mas vamos lá, ó. Você tá vendo a minha mão aqui? Consegue ver aí? Deixa eu ver. Eu não tô tendo retorno aqui, mas eu acredito que você tá vendo aí. Fecha a tua mão agora, né? Me acompanhando aqui. Isso. Agora levanta a tua mão. Isso. Igualzinho a minha aqui. Agora faz o seguinte, levanta o teu indicador assim, ó, junto comigo. Assim, ó. Levantou? E se eu te falar que esse aqui é polegar e não indicador? Meu indicador é esse aqui, ó. Se você levantou o seu polegar junto comigo, saiba que isso aqui se chama espelhamento. E isso foi intencional. Justamente sabendo da fragilidade que existe dentro do teu cérebro, no meu também, que a gente muitas vezes observa muito mais o que é feito do que o que é falado. Por isso que eu sempre falo para assistir, né, escrevendo, porque a gente tem muito mais facilidade em repetir aquilo que a gente vê do que aquilo que a gente ouve. Se deu certo aí, guarda essa informação aí, mas tenta entender. Todas as vezes que eu sou intencional, eu preciso entender algumas coisas. Existe uma regra nesse jogo. E a regra da intencionalidade, ela é descrita na Bíblia o tempo todo por Jesus. Jesus foi bem sucedido? Muito bem sucedido. Cumpriu uma missão extremamente difícil e dolorosa com êxito. Tanto é que ele gerou um impacto tão grande que ele dividiu o tempo. Então, até o tempo, a pessoa chega para... Uma vez chegou uma pessoa para mim e falou assim, eu não acredito em Jesus. Eu falei, mas você não acredita? Não, não acredito. Aí eu falei assim, você não acredita que ele existiu, a importância que ele teve, pelo menos? Não, não acredito. Aí eu falei, e como que a gente explica, né? O AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo.
Aí ele falou, não sei como explica não, só sei que eu não acredito. Falei, rapaz, é muito difícil acreditar que uma pessoa sem relevância, como você está falando, dividiu o tempo a ponto de até quem não acredita ter que estudar nos livros de história, entendendo a importância desse homem, né, na história. Mas vamos lá. Existe uma regrinha para ser bem sucedido na intencionalidade. E isso fica muito claro quando a gente lê os evangelhos ali na Bíblia, né? E eu gosto de ler tudo, inclusive bula de remédio. Então, quais são as regrinhas? Se você está anotando aí, escreve isso aí, ó. Quem fala primeiro perde, quem perguntar melhor ganha e quem contar melhor história vence. Você já vai ouvir várias outras pessoas falando disso, mas essa é realmente um mapa, né, da intencionalidade. Quem fala primeiro perde, ou seja, saiba ouvir para você ser intencional. Quem pergunta melhor ganha, ou seja, não é atrás de respostas que você está. Você está pronto para fazer as melhores perguntas que vão trazer os melhores resultados. E quem conta a melhor história vence. A Donep tem como princípio trabalhar a história de pessoas. As pessoas aprendem a contar a própria história. O que eles estão trabalhando lá, Martinelli? Estão trabalhando exatamente esse princípio aqui. Dentro da Donep, se você fizer parte, se você passar a fazer parte da Donep, você vai entender isso aqui que eu acabei de falar de forma muito forte. Aprenda a ouvir. Quem fala primeiro perde. Aprenda a fazer perguntas e fazer as perguntas certas. Quem faz boas perguntas ganha. E terceiro, né, a melhor história vence. Saiba contar a própria história. Todo mundo tem uma história relevante, todo mundo tem história boa. Mas se você não souber contar a própria história, você nunca vai ter intencionalidade a teu favor. E aí vira um problema, porque a sua história, né, vai ser cada dia mais uma coleção de fracassos. Vamos lá para o quarto e último princípio, porque a gente tem tempo aqui e a gente vai finalizar agora. Já falei de identidade, já falei de mentalidade, já falei de intencionalidade e agora eu vou falar do último tópico, que é o mais importante deles, que é a escolha. Então eu preciso entender que eu só existo e a importância de eu existir é para fazer escolhas e fazer as escolhas corretas. Mas nós temos uma grande atração por fazer escolhas erradas, porque eu sempre vou escolher o mais fácil, o mais rápido, o que dá menos trabalho, o que me dá mais prazer em pouco tempo. E essas podem ser as escolhas erradas. As escolhas certas é entendendo que eu não faço o que eu gosto, eu faço o que eu preciso para construir algo e depois fazer o que eu gosto. Se você está construindo um negócio, criando uma empresa, levantando, né, a tua vida de empreendedor, construindo o teu primeiro milhão, tudo que você estiver fazendo nesse sentido, entenda. Você vai fazer primeiro o que precisa ser feito, para depois você fazer o que você gosta. Não combina fazer o que gosta antes do que precisa ser feito. E você tem que ter consciência disso. Se ninguém te falou, eu estou aqui para te falar. E um exemplo que eu gosto muito, ele já foi abordado em algumas aulas, mas eu gosto sempre de repetir ele. É entendendo, se eu faço as escolhas certas, eu preciso saber de fato que modelo eu escolhi para a minha vida. E para falar de modelo, eu vou falar sobre a diferença entre ser ventilador e ser moinho. E tem uma diferença, apesar de parecerem um com o outro, eles têm princípios diferentes. Imagina, moinho tem o princípio motriz, é totalmente dependente do vento. Então ele gira tanto para frente quanto para trás, tanto para a direita quanto para a esquerda. E no final de tudo, né, o resultado disso é a produção. Dos moinhos mais antigos gerava farinha.
né? Ele gerava ali, enquanto ele girava, ele moía a farinha. Então tinha um resultado, um retorno. Os moinhos mais modernos, eles geram energia. Então, vamos recapitular. Princípio motriz totalmente dependente do vento, independente da direção que o vento soprar, ele vai estar pronto para captar esse vento e transformar isso, né, em resultado. Martinelli, e o ventilador? O ventilador tem princípio motor, ele não depende do vento e ele vai estar o tempo todo soprando onde, quando, na velocidade que mandarem. E o resultado disso, ele consome energia. Quando eu parar para avaliar as duas coisas, eu preciso entender que escolha eu fiz na minha vida. Se eu escolhi ser moinho, ser direcionado, e agora eu vou colocar que o vento, ele é algo divino, ele é algo de Deus para a minha vida, ele está ligado ao meu propósito e ele me faz gerar coisas, ele me faz produzir coisas. Ou eu posso ser ventilador, soprar, né, trabalhar, fazer tudo que me mandam fazer, na velocidade que me mandam fazer, para a direção que me mandam soprar, não ser dependente de Deus, não querer nada com Deus, não querer nada com o Espírito Santo. Ai, que negócio chato, que conversa chata esse negócio de Deus, de igreja, né, de Bíblia. Beleza, pode ser ventilador. Mas o final disso é só consumo de energia. É uma semana que passa e eu tô cansado. É um mês que termina e eu não tenho dinheiro, tô esgotado. É um ano que vai terminando agora, nós estamos entrando aí em dezembro, e eu não construí nada, não fiz nada, fiz tudo que me mandaram, mas não cheguei a lugar nenhum. Você pode escolher. E nessa escolha você tem que entender, você que escolheu ser ventilador. Aí eu já ouvi né, de algumas pessoas, Martinelli, eu sou ventilador tem 30 e poucos anos. Como é que eu faço para ser moinho? Primeira coisa, você precisa saber quem vai soprar a direção. Quem vai fazer a sua vida ganhar movimento. Primeiro princípio. Você precisa entender isso. Ah, mas igreja é chato, Deus é chato, Bíblia é chato. É uma coisa que você não tem como falar. Eu falo muito para minha filha. Não fala que não gosta de beterraba se você não comeu. Não fala que você não gosta de batata se você não experimentou. Não tem como, né, dar uma opinião sobre algo que eu não experimentei. Ah, mas eu já experimentei, já fui na igreja. Não funciona assim. Tem muita igreja que não representa, né, de fato aquilo que é Deus. Então você vai ter que experimentar algumas, vai ter que ir a alguns lugares. E aqui é um encontro, mais uma vez eu quero deixar claro, é um encontro da Adonep. Nós não estamos falando de igreja, não tem placa de igreja aqui, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de Bíblia, apesar da Bíblia ser algo que eu, Martinelli, detenho como maior parte de conhecimento, é o que me ensina todos os dias, é o que rege, né, princípios e valores da minha vida. Mas a Adonep não é nada disso. A Adonep vai bater em princípios, em valores que realmente valem a pena serem seguidos para ter uma vida de sucesso, né, de crescimento e de abrangência, para você entender o seu propósito e crescer todos os dias. Mas você vai perceber no final que tudo isso tem a ver com a Bíblia, tudo isso tem a ver com Deus, tudo isso tem a ver com coisas que a Bíblia vai falar. Sobre pessoas, principalmente. Então, quando eu entendo isso, como que eu faço para ser moinho? Bom, primeiro entender que eu preciso saber quem me dá essa direção para eu gerar esses resultados que eu tenho gerado. Podem questionar tudo que eu falo, mas não podem questionar a minha história e não podem questionar meu resultado. Eu vou dar liberdade para você, né,
ir lá na Unicamp e pesquisar sobre quem é o Martinelli como paciente. Você vai entender. Se você pegar pelo menos aí alguns anos de resultado, você vai entender. Não era para o Martinelli nem estar gravando e falando comigo. Se ele está gravando, se ele obteve resultado, quando tudo falava que era morte e ele está vivo, alguma coisa tem diferente. Se era para ter a perna amputada e não foi, se era para ter morrido e não morreu, se ficou aberto 3 dias e não morreu, né? Se teve tantas complicações e continua vivo, existe uma coisa diferente na vida do Martinelli. E é exatamente sobre essa coisa diferente que eu quero te falar. Eu também descobri, né, que para ser moinho, tem algumas coisas que eu coloquei na minha vida. Vou falar 4 delas aqui. Eu não fico onde eu não me sinto bem. Eu tenho liberdade porque eu sei quem sopra. Então não são as pessoas que definem para onde eu devo soprar. Eu sou moinho. Segunda coisa, eu não falo apenas para agradar. Se eu tiver que falar, agradando ou desagradando, eu vou falar. Porque a gente vive uma geração muito, desculpa a palavra, mimizenta, que não sabe mais ouvir não, que não sabe ouvir falar que está errado e que por não saber essas coisas não aprende, não cresce e não se desenvolve. Terceiro, eu não faço nada preocupado com o que vão pensar de mim. Eu tenho muito o que pensar, eu tenho muito o que trabalhar. E a opinião das pessoas que mais importa para mim, vou te colocar na ordem aqui, é o que Deus pensa a meu respeito. Porque a opinião mais importante para mim vem dele, o que a minha esposa pensa a meu respeito, o que a minha filha pensa ao meu respeito. Esses dias atrás eu estava pegando ela na escola e ela falou assim: pai, você é o melhor pai do mundo. Eu falei: sério, filha? Ela falou: é. Você é o homem mais lindo desse mundo. Eu falei: sério, filha? Ela falou: é. Pai, você é o homem mais inteligente que eu conheço nesse mundo. Eu falei: sério, filha? Ela falou: é. Eu falei assim: eu sou o herói da tua vida? Ela falou assim: é. Você só não voa, não tem capa, visão de calor e super força. Eu falei: mas ainda assim eu sou seu herói? Ela falou: é. Eu virei para frente, ainda dirigindo, e me emocionei porque eu nunca imaginei que com todas as limitações que eu carrego, eu não consigo amarrar meu próprio sapato. E desculpa se nessa hora eu sou tomado de emoção. Mas eu, mesmo não conseguindo amarrar meu próprio sapato, tendo muitas limitações no meu movimento, eu uso 3 cintas, 2 coletes, né? Um monte de remédio. Eu não tô falando isso por me sentir vítima não, porque lá no primeiro ponto eu já falei, eu sei quem eu sou, eu conheço a minha identidade, mas pensa só, esbarrar nisso todos os dias e ouvir da minha filha que eu sou o herói da vida dela, me faz entender que eu tô sendo moinho, que eu tô sendo soprado o tempo todo, né, da forma certa. E por último, né, eu não espero nada de ninguém. Isso daqui foi uma lição que inclusive foi meu cunhado, o irmão mais novo da minha esposa, que me ensinou isso aqui. O ano era 2011, setembro de 2011. E meu cunhado, eu lembro que aconteceu uma situação, e aí eu falei: nossa, eu queria ser que nem você, né? Você não se chateia com nada, tudo pra você tá bom e tal. Aí ele falou assim: eu não crio expectativa nas pessoas. Eu não espero nada de ninguém. A única pessoa de quem eu espero sou eu mesmo, porque eu posso me cobrar. Se eu não espero e a pessoa faz, eu já estou no lucro já. Então eu passei a entender que isso também é uma característica do moinho. Ele não espera nada de ninguém. Ele não depende de alguém ligar a tomada, ele não depende de alguém posicionar ele para ele soprar. Ele só depende desse vento soprar e dar direção. Espero que você tenha acompanhado até aqui. Se você entendeu um pouquinho desses princípios, e eu vou recapitular aqui para você.
Os 4 princípios humanos que definem o sucesso na terra e no céu. Identidade. Eu não visto personagens. Mentalidade. O poder do que eu falo sobre mim. Intencionalidade. Tudo é intencional, ainda que você não saiba. E o poder, né, da escolha. Eu posso escolher. Eu quero ser moinho ou se eu quero ser ventilador. Um abração. Deus abençoe de forma extraordinária a tua semana. E se você não conhece ainda a Donep, tem aqui endereço, site, né? E você pode buscar mais informações. Você pode também entrar em contato através do meu telefone. Vou deixar aqui também no vídeo. E eu tenho certeza que se serviu de alguma forma para você, você vai fazer transformações incríveis na sua vida. Abraço!